Hoje vocês estão que nem camarões, vão ter que enfrentar o reservas. É uma alegria vê-los, rever amigos, conhecer mais gente. A gente sempre vem aqui na Redenção, a gente fica surpreso. Quanta gente nova tem. Novo sou eu, né? Vocês estão aqui, vocês são daqui, né? Coisa boa, é uma alegria. Parabenizo a igreja pelo seu 6º aniversário. 6 anos de organização, parece que foi ontem que a gente estava lá, né, Mateus? Comissão do presbitério, aquela confusão, um monte de gente, lista de assinatura, foi bom demais. Tem sido um privilégio acompanhá-los ainda aqui à distância e ouvir as boas notícias sobre o que o Senhor tem feito no meio de vós. Trago o abraço da presbiteriana Semear, mamãe mandou um abraço. Mamãe está falando assim, não vem visitar nunca esse filho. Pode visitar a mamãe de vez em quando, tá bom? Não tem problema não. Eu gostaria de expor para vocês hoje o Salmo 96, eu peço que você abra a sua Bíblia. Nosso título hoje é Ensinando a Terra a Cantar. Salmo 96. Peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Crianças, já acharam aí? Ajuda os adultos, crianças, vocês são mais rápidas. Isso mesmo. Assim diz a Escritura. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível, mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Até aqui a Escritura, vamos orar. Senhor, ao considerarmos este belíssimo salmo nesta manhã, pedimos que direcione nossos corações e que nos ensine o amor pela música que se espalha pela terra. No nome de Jesus. Amém. Além de ter sido semana de Copa do Mundo, essa foi uma semana em que as redes sociais foram tomadas por um fenômeno. A lista de retrospectiva do Spotify. Vários de vocês têm esse programa, esse software ou aplicativo chamado Spotify, onde você escuta músicas. E o que acontece é que essa época do ano ele faz para você uma retrospectiva das músicas, do seu consumo musical ao longo do ano, as bandas que você mais ouviu, quantas horas você gastou ouvindo, quais gêneros musicais você mais se embrenhou e assim por diante. E muita gente gosta, muita gente acha legal, alguns ficam meio chocados quando vem a sua própria retrospectiva, né? Eu estou mais preocupado com a retrospectiva do iFood, eu não sei se vai ter. Mas imagina, neste ano você consumiu 70 quilos de batata frita e tantos hambúrgueres, preocupante. Mas é interessante ver essa retrospectiva porque ela lembra a gente de onde o nosso coração passou em termos musicais. Eu mesmo fui ver a minha retrospectiva e eu falei, uau, eu não lembrava que eu tinha ouvido tanto tal canção. Aí eu pensei, é verdade, teve uma época do ano em que aquela canção me encorajou tremendamente. Foi quase que um hino do meu coração, o tempo todo sendo elevado diante de Deus naquele momento. Outras músicas aqueceram momentos de tristeza, outras foram momentos mais divertidos. Vocês que têm crianças, quando vocês vão ver as top 5 do ano, é sempre interessante, né? Porque fica uma mistura. Tem Projeto Sola, tem Adele, Patati Patatá, Bolo Fofos e Pearl Jam. É algo assim, mais ou menos, o seu top 5 do ano. Às vezes nem tem criança e é assim, né? Acontece também.
Mas o fato é que música é parte da nossa vida. Ensinar a cantar e aprender a cantar é algo especial. Vários de vocês cantam e cantam maravilhosamente. Nós ouvimos alguns irmãos cantando, que é uma beleza. Outros de nós gostam muito de cantar, mesmo sem sermos tão bons assim, e tudo bem. Porque ensinar e aprender a cantar é parte de ser humano. Isso acontece em todas as culturas da Terra. Isso acontece ao longo da história humana. Outro dia eu estava lendo um autor lamentando o fato de que, infelizmente, muitas famílias não sabem mais cantar. Pensa comigo, houve um tempo, e é a maior parte da história humana, em que não existia técnica de gravação. Não tinha como você ouvir música em casa, a não ser que você produzisse, ou alguém da sua família fizesse. Não tinha CD, não tinha LP, não tinha streaming, não tinha nada disso. Hoje, com as tecnologias todas, a gente perdeu a necessidade de aprender a fazer música. E alguns choram por isso. Eu não sei, talvez seja um pouco romântica a ideia de que houve um tempo em que as famílias se reuniam no pôr do sol para cantar. Acontecia isso? Não sei, Deus o sabe. Mas ensinar a cantar envolve gosto e afeto, tanto quanto técnica. Como assim gosto e afeto, pastor? Envolve paixão. Envolve transmitir para alguém aquilo que move o seu coração. Contagiar através do afeto. Seja uma mãe ninando o seu pequenino, várias crianças pequenininhas aqui que estão ouvindo as músicas que mamãe canta, ou que papai inventa, e estão aprendendo. E um dia vão ouvir essa música, jovens, adolescentes, vão falar, eu já ouvi essa música antes, essa melodia não me é estranha. Seu coraçãozinho estava aprendendo ela. Seja um pai discretamente colocando Beatles o tempo todo, sorrateiramente, para sua filha de 9 anos pegar o gosto. Alguns pais fazem esse tipo de coisa. Seja aquelas músicas que você aprendeu porque alguém que você ama. Tem umas dessas, não tem? Músicas que te lembram épocas, que te lembram pessoas. E tem algumas que ficam tão associadas com pessoas que você não pode mais ouvi-las. Se tornaram canções proibidas ao seu coração. Nós aprendemos a cantar por afeto. Nós aprendemos a cantar por osmose afetiva, por assim dizer. É claro, tem também o ensinar a cantar literal, ensinar o dó, ré, mi, ensinar as notas, ensinar a técnica e tudo mais. Isso é verdade. E o nosso salmo é sobre ensinar a cantar. Esse é o assunto do dia. Ensinar as nações a cantarem a canção que Israel aprendeu. E a canção que Israel aprendeu é a canção que a criação já amava. E essa canção foi ensinada a nós, gentios. E a nossa tarefa diante do Senhor é ensinar às nações um novo cântico. Ensinar a cantar o cântico do Senhor que venceu e julga. E esse é o nosso resumo do dia. Veremos no Salmo 96 que a nossa missão, igreja, a missão da Igreja Presbiteriana Redenção nos seus próximos muitos anos, é essa. Ensinar as nações a cantarem o cântico do Senhor. Os que estão perto e os que estão longe. E a gente vai ficar fazendo isso até que todo mundo que está vivo saiba. Vamos ver isso em alguns pontos. O primeiro deles é: o Senhor é o único e belo Deus, e isso é a razão pela qual nós cantamos. Olha comigo de novo o início do nosso salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Até aqui. Estamos em mais um lindo salmo. Este tem várias canções feitas a partir dele, não tem? Tenho certeza que à medida que a gente ia lendo, você se lembrou de uma ou duas ou até mais canções. E o salmo já começa falando de cantar. Esse é um salmo daqueles bem jubilosos, bem cheio de alegria. Veja, há salmos, há cânticos na vida cristã que são de lamentos. Eles têm seu espaço, eles têm seu lugar. Há cânticos na vida cristã que são de confissão de pecado, que são de um povo que reconhece quem é, pedindo perdão ao seu Deus. Mas há cânticos como esse, cânticos projetados para nos instigar a nos alegrarmos diante do Senhor e a falarmos da beleza do nosso Deus. Para nosso sermão aqui, resolvi organizar o Salmo em 2 grandes divisões. Nessa primeira eu falo das razões que o Salmo nos dá para nós adorarmos a Deus. E no segundo ponto eu falo da tarefa em si, que vem embutida nessas razões. Vale notar também que boa parte desse Salmo vem de uma outra ocasião, descrita em 1 Crônicas 16. Recomendo para sua tarde uma leitura em 1 Crônicas. É a ocasião em que a Arca do Senhor é levada até Jerusalém.
vinda de Obed-Edom. E é uma ocasião de tanta alegria que o pessoal faz música. E parte dessa música veio parar aqui nesse salmo. O salmista, seja quem for, pegou aquela música, ampliou, colocou mais partes, fez novas estrofes, como alguns músicos fazem às vezes. E o salmo começa nos chamando a cantar e começa a dar as razões para a gente fazer isso a partir do verso 4. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Está aí no verso 4. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Temível mais do que todos os deuses. Todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O chamado é para que nós cantemos um cântico novo. Aliás, que negócio é esse de cântico novo? O que significa isso? O que é cantar uma canção nova? O próprio inário da Igreja Presbiteriana do Brasil se chama Novo Cântico por causa dessa ideia aqui. Porque nós somos chamados, como povo de Deus, à medida que a história do mundo avança, a refletir sobre quem Deus é e a refletir sobre o que Deus fez por meio de música. James Boyce nos lembra, por exemplo, que no contexto de 1 Crônicas 16, havia um fato novo que gerou no coração daquele povo o desejo de fazer novas canções, de falar de um jeito novo acerca do que Deus tinha feito. O fato novo, naquela ocasião, como já mencionei, foi a chegada da arca lá em Jerusalém. E, em geral, novos atos redentivos levam o povo de Deus a criar novas canções. A gente vê isso muitas vezes no contexto do Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, depois da saída do Egito, Moisés faz um cântico. Nós vemos, por exemplo, no livro de Juízes, depois de uma grande vitória militar do povo de Deus, Débora faz um cântico. Nós vemos lá em Apocalipse, no final das Escrituras, no capítulo 5, que o povo de Deus está reunido, e a Bíblia usa essa mesma expressão, e estão cantando um novo cântico. Mas o que o novo cântico lá de Apocalipse menciona? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. O novo cântico que os santos no céu cantam vai muito além do que Davi percebeu, vai muito além do que Moisés viu, vai muito além do que o povo do Senhor na antiga aliança percebeu. O novo cântico hoje precisa envolver cantarmos sobre Cristo e Cristo crucificado, e seu triunfo sobre o mal, e o reino de sacerdotes que é a igreja. Há pouco nós cantamos sobre a igreja, sobre esse reino de sacerdotes que o Senhor está erguendo, esse edifício santo do qual somos pedras vivas. Entenda isso, irmãos. Cantar ao Senhor envolve celebrar a obra redentiva completa. Na época da confecção dos salmos, o que tinha sido feito era apenas o que tinha sido feito ali até o momento da história. Mas de lá para cá, Deus fez algo ainda superior ao que havia sido feito no tempo dos salmos. E essa é uma das razões pelas quais nós cantamos mais do que apenas o livro dos salmos. Nós precisamos cantar canções que falem sobre a igreja sendo levada aos gentios, que fale sobre o Espírito Santo de Deus vindo habitar em nós, que conte na completude a obra do Cristo morto e ressurreto, que anuncie os detalhes da sua segunda vinda, que fale do Evangelho sendo levado às nações, que nos lembre da obra completa do Deus encarnado que venceu por nós. As nossas músicas têm que passar por isso tudo. Cantar é adorar, cantar é reconhecer quem Ele é e o que Ele fez. Aliás, essa é dessas palavras que às vezes os crentes usam muito, mas não sabem o que significa. Talvez você que está aqui hoje seja alguém que está começando a vir à igreja. Não seja alguém muito acostumado com essa ideia de por que no domingo de manhã ou domingo de noite essa turma para o que está fazendo e se encontra para ficar lá cantando e ouvindo o pastor Mateus, pastor Silvio, seja quem for falar. O que está acontecendo? O que é isso? É primariamente uma ocasião de um encontro social? Não, embora tenha a comunhão dos santos. É para ocupar a gente não ficar fazendo bobagem? É uma ocupação, mas não é por isso. É porque todos vocês têm uma tarefa a cumprir no seu domingo. A tarefa é a adoração. A tarefa é publicamente reconhecer quem Deus é. Hoje o culto cristão,
Ele não envolve nós oferecermos sacrifícios de sangue. Veja, o Salmo fala sobre trazer oferendas e entrar nos seus átrios. Naquele tempo em que o Salmo foi escrito, essas oferendas eram literalmente oferendas de sangue. Animais sacrificados, segundo as prescrições da própria Escritura. Hoje a gente não faz isso. Porque como nós lemos mais cedo em Hebreus, isso era próprio da velha aliança. Isso se tornou antiquado, isso se tornou desnecessário. Mas o que não se tornou desnecessário é que a gente venha e adore. Que nós, como povo de Deus, façamos isso publicamente, presencialmente, que nós nos encontremos com o povo do Senhor. E agora o nosso sacrifício, a nossa oferenda, por assim dizer, somos nós mesmos. Nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida, nossos dons, nosso serviço. Vários salmos apontam para isso. Se você notou, verso 7 e 8 parece muito com o início do Salmo 29. E sabe, muitas vezes a gente não entende o porquê que precisa cultuar. Por que eu não posso ser um crente que simplesmente vivo eu e Jesus? Ou eu, minha esposa e Jesus, que seja. Lá em casa a gente lê a Bíblia juntos. Eu escuto umas músicas boas no Spotify. Banda Dort, Projeto Sola, tá tudo lá. Por que eu não posso ser só assim? Porque você é chamado por Deus a fazer isso aqui. A se reunir com o povo de Deus e juntos tributarem ao Senhor. Essa precisa ser uma marca da Igreja Presbiteriana Redenção nos seus anos vindouros, como vem sendo, eu sei. Um povo que se reúne para adorar. Um povo que gosta de se encontrar para adorar. Um povo que se junta com esse intuito, celebrar quem Deus é, agradecer pelo que Ele fez. Isso deve ser feito publicamente. É isso que a gente faz semana após semana. E as nossas canções precisam incluir esses elementos. Vocês são uma igreja, mas eu espero que vocês saibam que infelizmente são minoria. Mas vocês são uma igreja que leva muito a sério a qualidade dos cânticos que escolhe. O pastor Mateus faz traduções de versões de vários, e tem tantos outros que já temos usado também. Mas ele sempre tem que apontar para Deus. Nossa música é teocêntrica, ela é acerca do que Deus faz. E veja que o Salmo, só esse Salmo nos traz várias dessas qualidades. O verso 3 fala sobre o quê? O que deve ser anunciado? A sua, olha aí, glória. Verso 6 fala de glória de novo e também fala de majestade. O que significa isso? A glória do Senhor é o peso da sua presença. Quando Deus age, quando Deus intervém, isso não é algo leve ou sem consequências. Ele é glorioso e majestoso. Ele deixa rastro. Ele é incomparável. No verso 7, a glória dele está juntamente com o seu poderio, sua glória e sua força. O verso 9 traz um outro aspecto pelo qual nós devemos celebrar quem Deus é. Adorar o Senhor no quê? O que diz o verso 9? A beleza da sua santidade. Santidade é algo maravilhoso, vale um estudo inteirinho. É a ideia de que Deus é completamente separado da sua criação. Não é primariamente um conceito moral ou ético. Significa que Deus é totalmente separado de quem nós somos. E a sua santidade é bela e desejável, e ao mesmo tempo apavorante. Isaías, certa vez, viu o Senhor no seu alto templo, descrito no capítulo 6 da sua profecia, e ele vê a beleza e a santidade aterradora ao mesmo tempo. Você já viu alguma coisa que é bela e assustadora ao mesmo tempo? Talvez um vulcão em erupção e você ali de frente para aquilo. Aquele vermelho da lava que é até difícil de pôr em palavras, mas você está ali pertinho, né? É apavorante também. Talvez uma situação de mar revolto, que você vê a beleza e o assombro daquilo tudo. E tudo isso tem que estar na nossa mente quando a gente canta e quando a gente adora. Sua salvação e suas maravilhas. Deus tem feito coisas impressionantes, irmãos. O povo de Israel já conhecia várias dessas coisas impressionantes, mas não conhecia a maior delas. Este livro todinho, a Santa Escritura, nos conta dos feitos de Deus, e ele todinho serve para a gente fazer música. Lembretes de quando Deus interveio de uma forma ou de outra, tirando do Egito, enfrentando as nações, provendo no deserto e assim por diante. Nós devemos cantar, porque Ele é grande e Ele age grandemente. Isso tem que botar música na nossa boca. Ah, pastor, mas eu não sou muito de música não, você falou esse negócio de Spotify e nem tenho isso aí.
Nem gosto de música. Tem algumas pessoas que não gostam de música, tem outras que não conseguem fazer nada sem música. Tudo bem. Goste você muito, goste você nada. Você é obrigado a cantar. Porque essa é uma marca desse povo redimido. Nós somos um povo que canta. Você canta? Pastor, eu canto tão mal que quando eu canto, borboletas morrem. Ok, isso é preocupante. Mas a gente vai dar um jeito, a gente protege as borboletas, os diáconos, bota uma redinha, não sei. Cante. Cante com vontade. Mesmo que você não seja capaz de segurar uma melodia nem para salvar a sua vida. Cante. A Bíblia não chama você a vir assistir outros cantarem. A Bíblia chama você a vir cantar. Seja você bom nisso ou não. Os bons lideram, a gente segue e vai junto na alegria e na empolgação. Crianças, vocês também. Vocês gostam de cantar na igreja? Vocês deviam. Vocês têm que aprender essas músicas que os adultos estão cantando, porque elas são músicas que vão acompanhar vocês a vida todinha. Você vai ser velhinho e você vai saber músicas que você aprendeu na Igreja Presbiteriana Redenção quando você tinha 5 anos, 6 anos, 2 anos, 8 anos. Essas músicas estão treinando o seu coraçãozinho. Cante com vigor. E é por isso que nós temos essa ênfase no cântico congregacional. Um povo que canta. E essas músicas, esses hinos, esses corinhos, seja o que for, tem que ser acerca dele e acerca do que ele faz. Assim como os próprios salmos nos ensinam, os nossos sentimentos, a nossa alegria, o nosso temor, o nosso arrependimento, o nosso regozijo também aparecem nas letras, claro. Mas é sempre apontando para ele. Esses princípios são ótimos guias, irmãos, até para vocês que escrevem música. Alguns de vocês são compositores. Isso é ótimo. É por isso que as nossas músicas no culto público, elas são acerca de Deus. É por isso que, por exemplo, a gente não fica cantando no culto público Barnabé. Eu gosto de Barnabé, tá? Eu acho ótimo cantar Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Conceições. Vocês conhecem. Eu espero que vocês não cantem aqui, não tenha dado um furo enorme. Mas não é um cântico de adoração. Seria como a gente fazer uma música sobre, era seu nome, Martinho Lutero, lá da Alemanha, também chamado de pregador das confusões, alguma coisa assim. É estranho, porque não é acerca disso que a gente faz. O Salmo nos ensina, a adoração é sobre Deus, é sobre a grandeza, a glória, os feitos, a beleza, a santidade de quem Ele é. Se Deus é tudo isso, qual é a implicação? A implicação é o que ele diz aqui. Veja versos 4 e 5. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que quem? Todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu. A implicação disso, queridos, é que só Yahvé, só o Senhor é um Deus verdadeiro. Os deuses que as nações adoram são ídolos, são falsos. Eles nem existem. Eles nem existem. Os deuses que os hindus adoram, lá no Nepal, lá na Índia. Os deuses nórdicos das mitologias que vocês gostam de ver filmes. Os deuses indígenas do Brasil, das tribos que estão aí pela Amazônia, pelo Mato Grosso, que for. Os deuses celtas, os deuses egípcios, nenhum deles sequer existe. Yahvé, entretanto, ele fez os céus, ele fez tudo o que existe. E o nosso culto público envolve levar esse Deus ao conhecimento de muitos. E nós fazemos no nosso culto as duas coisas. Nós estamos ao mesmo tempo tributando em adoração a Deus e a quem Ele é, e nós estamos anunciando quem Ele é para os que estão presentes e ainda não o conhecem. Ou que vão acompanhar um vídeo depois, uma transmissão ao mesmo tempo, seja como for. Porque esse cantar que nós fazemos é parte do anunciar entre as nações. É fazer o seu nome conhecido entre os povos. Mas por que, pastor? Por que não pode ficar cada um com seus deuses? Veja, o importante não é sermos religiosos ou algo assim. As nações são religiosas. Não pode ficar cada um com seu Deus, não? Por que investir em missionários, em treinamento, em preparação, em envio, todo o recurso financeiro envolvido, e mandar a gente lá para as montanhas do Nepal,
Pastor Mateus esteve treinando vários desses plantadores de igreja lá no Nepal, eu estive também. Trabalho duro. Por que botar gente para aprender linguagem dos indígenas isolados em partes diversas da Amazônia, do Pará, do Mato Grosso? Por que esse trabalho todo? Essa turma já tem seus deuses, deixa eles adorarem seus próprios deuses, não? Eles estão vivendo em engano, gente. Eles servem falsos deuses. Eles adoram coisas que nem existem. E o Salmo insiste conosco que todas as famílias dos povos, verso 7, que toda a terra, que todas as nações têm uma obrigação. E essa obrigação é de adorarem ao Deus verdadeiro. O fato de que não o conhecem não os desobriga. Todas as nações, todas as tribos, todos os povos, línguas e nações que estão por aí afora, que não estão adorando o Senhor, estão em falta, pecam em não adorá-lo. Toda a terra está convocada. As nações precisam deixar seus falsos deuses e conhecerem a alegria de adorar a esse Deus verdadeiro. Mas como que isso vai acontecer? Como os povos da terra tributarão ao Deus verdadeiro? Colocando nos termos que o apóstolo Paulo colocou. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim nós vamos ao segundo ponto. A nossa missão é ensinar os povos da terra a boa nova que leva ao cântico do Senhor. Veja, este é um salmo que leva enormemente a pensarmos em missões. Em como levar essas notícias acerca do Deus verdadeiro aos povos. As nações precisam saber que seus deuses são ídolos. Seu vizinho descrente precisa saber que ele está servindo a falsos deuses. Seus familiares que participam de cultos diversos por aí, de outras religiões, eles estão adorando falsidades. E eles estão em falta com o Senhor. Eles não conhecem essa alegria de saber que só o Senhor é Deus. Veja quantas e quantas ordens neste salmo aparecem acerca de ensinar os outros o cântico do Senhor. De falar quem Ele é e falar do que Ele fez. Veja, versos 1 a 3. Cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, fazei o quê? Preguem a sua salvação, dia após dia. Anunciem entre quem? Verso 3. Onde que a gente deve anunciar? Entre as nações, a sua glória, entre todos os povos, as maravilhas que Deus fez. Essas coisas maravilhosas que Deus fez na história do mundo, alguém precisa contá-las para as nações. Olha mais adiante no verso 10. Dizei entre as nações, dizer o quê? Yahvé reina, Ele é que manda, foi Ele que firmou o mundo para que não se abale, Ele vai julgar as nações, os povos. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Todas as árvores do bosque se alegrem na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. E Ele vai julgar o mundo com justiça. E os povos segundo a sua fidelidade. O texto é muito claro. O Deus de toda a terra chama toda a terra a adorá-lo. A terra se recusa a fazê-lo, os povos se recusam a fazê-lo. Mas um dia Deus vem e vai cobrar. E Ele vai julgar as nações. E por isso que o Salmo te lembra, a tua tarefa, igreja, é contar para esses povos sobre esse Deus que vem. É falar da beleza dEle, da glória dEle, do poder e dos feitos dEle. Saiam falando por aí. Nós somos mandados por Deus em missão de fazer com que o seu nome, sua realidade, seu poder, seus atributos, suas ações, sejam conhecidos pelas nações, para que as nações atendam ao seu chamado. Esse ponto não pode sair de vista da Igreja Presbiteriana Redenção, amados. Nós existimos, vocês existem para adorá-lo e para fazê-lo conhecido entre as nações. Essa é a nossa função. Esse é o tempo que nós temos. Esse ponto não pode sair do nosso coração. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é para a liberdade, para a alegria e para a nova vida de todo aquele que crer. E nós proclamamos a salvação do Senhor. Isso vale para todas as nações.
Ah, pastor, mas vale para os grupos animistas espalhados pelo Brasil adentro? Eles têm seus sistemas de crença, eles têm seus ritos, eles têm... Parece funcionar tão bem, vai meio que desestabilizar se a gente levar essas mensagens a essas tribos. Sim, vale para eles. Eles precisam saber que estão adorando falsos deuses. Mas isso vale também para aquelas nações altamente secularizadas e desenvolvidas. Pense, por exemplo, em países como a Austrália, como Nova Zelândia, ou os países escandinavos, países que meio que já superaram esse negócio de Deus. Vivem vidas tranquilas, amigáveis, sociedades maravilhosas, belíssimo índice de desenvolvimento humano. Eles já superaram esse negócio de Deus. Precisa contar para eles também? Eles não superaram isso. Eles só mudaram a forma de lidar com isso. E sim, vale para eles. Vale também para as nações hinduístas que têm tantos deuses que eles nem sabem o número direito, ninguém nem sabe. Vale. Vale para as nações islâmicas. Parece que alguns dizem que eles meio que falam, servem o mesmo Deus, só de um jeito um pouco diferente, não? Não. Não servem ao mesmo Deus. Não reconhecem Cristo como Deus, não adoram a Santa Trindade. Vale para eles também. Vale também para todos nós que dizemos crer, mas vivemos um ateísmo prático. Muitas vezes aqui mesmo, talvez vários de vocês que estão aqui hoje, seja gente que vai à igreja, que às vezes até está com o nome no hall de membros, mas talvez você realmente não creia, não ligue para isso. Eu estou te contando hoje. É para você também. É para que você mude. Você também precisa aprender o canto do Senhor. Precisa conhecer o novo cântico do Rei bom que morreu na cruz pelos seus súditos. Precisa ouvir as boas novas de que há perdão para o pior dos pecadores. E nós vamos andando e cantando e cumprindo a canção, fazendo nossa missão. Cantar é parte da nossa vida. Proclamar também é. O verso 10 nos leva a considerar as nações. Anunciamos às nações. A canção do amor de Deus precisa ser espalhada pela terra e nós contagiamos as nações com o afeto que temos pelo nosso Senhor e levando a boa nova de que é para eles também. Missão se faz com anúncio e com música, com pregação e louvor, com palavra e melodia. Se na sessão anterior aprendemos que precisamos ter assombro diante de Deus em sua glória, sua santidade, agora aparece esse outro lado. Ele é a alegria da terra. Missões se fazem cantando, irmãos. Aliás, algumas das missões mais duras da vida se fazem cantando. Você já percebeu isso? Lá na minha retrospectiva do Spotify, eu vi uma música em particular que eu cantei muito esse ano, porque é uma música que eu canto para mim mesmo quando eu estou precisando de coragem. Quando eu estou para fazer algo que me assusta muito, essa musiquinha vem na minha cabeça. Mas não é só pastores assustados que têm suas músicas. Vocês já viram canções de batalha de exércitos? Quantas e quantas são as canções de batalha? Você viu em filmes e outras situações, exércitos marchando, jovens de 17 anos carregando rifles e outras armas, e mal equipados e completamente apavorados, cantando suas canções de batalha. Você vê nos estádios de futebol na Copa do Mundo, não vê? Você vê os jogadores cantando seus hinos do seu país antes do jogo começar. Daqui a pouco vai ter a famosa Marselhesa. E os franceses vão cantar sobre os estandartes ensanguentados da batalha. Aquilo acho que bota num clima de jogo, né? Mas a torcida cantando suas canções o tempo todo. E desculpa, mas os argentinos superam a gente muito nisso. Se você viu ontem, você viu. Eles sabem cantar canções de batalha. Mas vai além disso. Eu não sei se você já leu o clássico da fantasia, O Senhor dos Anéis, mas essa é uma das características do livro, aparece bem mais no livro do que nos filmes. No filme do Hobbit aparece um pouco mais, quando os anões estão cantando sobre as montanhas antes de sair para a missão. Mas nos livros tem mais disso. Às vezes eles enfrentam algo difícil, aí em vez de irem para a próxima missão, eles param e ficam cantando uma música. Você está lendo e fica, ué, do nada surgiu uma canção aqui, uma canção sobre batatas e amizade. Ou uma canção sobre estamos com saudade de casa. É meio engraçado ler o livro e fico meio bobo às vezes, aquelas canções. Mas não tem nada de bobo, porque missões duras envolvem cantar sobre elas. Envolve animar o coração com elas. Envolve contagiar os que vão com a gente e contagiar os que estão lá.
com o afeto da música que transborda do nosso coração. Porque nós somos um povo que canta, pois sabe que o mundo acaba bem. Nós somos um povo que canta porque sabe o que diz aqui, que o Senhor vem e Ele vai julgar os povos segundo sua justiça e sua fidelidade. Músicas ajudam o coração a fazer missão. Música vai te ajudar a sair daqui encorajado para falar para os seus sobre Cristo. Foi assim com Davi, por exemplo. Lembra do rei Davi? Davi, o maior de todos nós. Davi gostava de escrever música quando estava nas suas missões, não é verdade? Você olha os Salmos e diz lá, Salmo de Davi quando escondido na caverna. Salmo de Davi quando fugindo de Saul. Salmo de Davi quando traído pelos seus amigos. Salmo de Davi quando muito bravo com Doeg. Salmo de Davi quando isso, quando aquilo. Porque Davi sabia muito bem que as missões duras que ele tinha na vida envolviam cantar o cântico do Senhor. Só assim você segue em frente. Ou é como o nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e depois de fazer isso aqui, depois de dar vinho para os seus discípulos beberem, e falando, bebam, é meu sangue. Daqui a pouco eu vou encharcar a terra de Canaã com meu sangue. Bebam. Depois de dar pão para eles, dizendo, essa é a minha carne que vai ser rasgada por metal e açoites daqui a pouquinho. Comam. Depois de fazerem isso, o que eles fazem? Depois de comerem e beberem, eles cantam. Missões que levam boas novas envolvem cantar. Atos 16, mais um exemplo. Lá estão Paulo e Silas presos na cadeia. O que eles fazem sem parar? Você lembra? Eles oram e eles? Foi em Filipos, depois de pregarem em dia de sábado, haver a conversão de Lídia, após libertarem das trevas uma moça que estava aprisionada por espírito maligno, fazia adivinhações. Eles libertam aquela moça, e o pessoal fica brabo porque perde a fonte de renda, vão até as autoridades da cidade, pegam Paulo, pegam Silas e batem muito neles, gente. Batem muito neles. E eles ficam lá na cadeia, amarrados no tronco. O que eles fazem? O que você faria? Eles cantam. Tenho para mim que eles cantavam o 96. Talvez fosse o 23, talvez o 46, não sei. Mas Paulo e Silas sabiam que missão se faz cantando o cântico do Senhor, para a alegria dos povos. Porque tem uma mensagem que as nações precisam aprender. Segundo o verso 10, qual é a mensagem que elas têm que aprender? Dizei entre as nações o que, irmãos? Reina o Senhor. E o seu reinado é bom e justo e alegre e santo. Mas sabe, nós que somos do Novo Testamento, nós que temos mais do que esse salmista tinha, nós temos uma outra forma mais neotestamentária de dizer o Senhor reina. Sabe qual é? Jesus Cristo é o Senhor. É a mesma mensagem. Agora, na sua plenitude do novo pacto. E essa é a mensagem que nós levamos às nações. Jesus Cristo. Jesus é o Messias, o Cristo. E Ele é o Senhor. No final do Evangelho de Mateus, o que nos é dado? Uma grande comissão. E a grande comissão é exatamente essa. As nações precisam saber. As nações precisam saber que elas estão adorando ídolos. E os seus corações vivem partidos e incompletos por causa disso. Mas se as nações conhecerem a Cristo e forem marcadas com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como parte do povo de Deus, e serem ensinadas a guardar tudo o que Ele disse, elas conhecerão a verdade e a vida. E isso é a nossa missão. Essa é a missão desta igreja. Espalhar o canto de Jesus Cristo ressurreto, o Senhor Jesus, por toda a terra. O John Piper, numa mensagem chamada Nós Ganhamos o Mundo com um Cântico. É título de John Piper, né? Nós ganhamos o mundo com um cântico. Ele diz assim: a grande comissão é uma ordem global para se alegrar em Deus. Missões é a convocação para as nações cantarem a glória do Cristo que a tudo satisfaz. Não porque cantar é a coisa certa a fazer, mas porque cantar é inevitável
quando você provou o perdão dos pecados, o resgate do inferno, a imputação da justiça, a adoção na família de Deus, a esperança de estar com Deus por toda a eternidade e a brilhar como o sol no reino do seu Pai. Regozijem-se as nações e cantem de júbilo não é um requisito pesado, é um convite para um banquete, onde todo fardo será retirado e o mais improvável dos cantores cantará como um rouxinol, forte como uma trombeta para Deus. Como que as nações vão atender esse chamado, irmãos? A terra já vem cantando esse cântico há um tempão, é o que Paulo nos diz em Romanos 8. A criação aguarda e geme por esse dia. E a boa notícia é dada a eles também, veja verso 11. Terra, se alegre, mar, pode rugir, campo e bichinhos que moram no campo, se alegrem. Calma, árvores, calma. O canto está se espalhando. Nós somos um povo que canta. Canta porque conhece o Deus verdadeiro, tão vastamente superior aos ídolos. E é por isso que nós cantamos, e é por isso que nós ensinamos vocês, crianças, a cantarem, e é por isso que a gente solta a voz no culto, e vamos cantar mesmo. É por isso que nós enviamos mensageiros para perto, e somos nós também mensageiros para longe ou para perto, para como Deus fizer. É por isso que nós gravamos sermões e jogamos online, é por isso que nós escrevemos livros e distribuímos por aí. Porque nós queremos ouvir o canto do Senhor ser cantado em terra estranha. Lembra de um salmo em que o salmista diz, como cantar o canto do Senhor em terra estranha? É um dos salmos do exílio. E a resposta interessante é que, quando o canto do Senhor se espalha, o que era a terra estranha se torna a terra do Senhor. A terra estranha vai reconhecendo e se alegrando em Deus. E os que ali o conhecem passam da morte para a vida. E se juntam ao coro celeste, e se juntam à criação, e se juntam aos que já conhecem, e vamos juntos cantando até o fim do mundo. E assim que ele começar de novo, é isso que a gente vai fazer. A gente canta mais e mais. Por ele, para ele, no nome dele. Amém. Te louvamos, Senhor, porque conhecemos o novo cântico. Porque por mãos diversas, por bocas infinitas, por gente sem fim, esse teu cântico vem se espalhando por toda a terra. Cruzou o Atlântico, cruzou os séculos, chegou aqui a nós no Brasil, chegou a nós aqui em Brasília, e temos aprendido a amar a canção do que o Senhor fez por nós. Dá-nos, Senhor, vigor e vontade para fazermos essas notícias conhecidas pela terra toda. Para aqueles que estão pertinho da gente, os do nosso convívio, com os esforços envolvidos em mandar gente para bem longe, em lugares quase que esquecidos pela humanidade, mas vistos pelo Senhor. E que a terra se regozije na verdade maravilhosa de que Jesus Cristo reina. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.